Letra H. Que elemento do quarto período apresenta a maior energia de ionização? Então, olha, quarto período, 1, 2, 3, 4. Então, quarto período está aqui. Então, ele está comparando C com E. Como é que a energia de ionização cresce na tabela? Vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, no caso, nós estamos analisando neste sentido, ok? Então, entre C e D, entre C e E, quem é que vai apresentar maior energia? É quem está à direita. Então, no caso, seria o E. Exercício número 2. Com auxílio da tabela periódica, assinale a resposta correta. Então, olha só, halogênio. Então, ele está pedindo para você ir até a tabela periódica na família 7A ou grupo 17, porque os halogênios pertencem à família 7A ou grupo 17. Qual tem maior raio? O que você precisa fazer aqui nesse caso? O que é o raio? O raio está falando do tamanho, certo? Então, aquele que estiver mais abaixo na tabela apresenta maior raio. Então, no caso, estamos falando a respeito de quem? Do iodo, ok? Número 2. Elemento do segundo período com menor tamanho. Qual seria? Será que é o lítio, o berílio, ou melhor, o boro, o oxigênio, o neônio? Qual desses seria? Então, como é que o raio cresce na tabela periódica? O raio ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda, ou seja, quem tem menor raio, quando a gente está falando em relação a período, quem tem menor raio vai se localizar do lado direito da tabela. Então, quando você analisa esse fator, você percebe que é o neônio, ok? Próximo, número 3. Número 3 vem falando a respeito o elemento do grupo dos gases nobres com maior energia de ionização. Como é que a energia de ionização cresce? Cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. E aí você percebe que o elemento que mais precisa, né? Que você precisa de uma maior quantidade de energia em toda a tabela para arrancar o elétron dele é o hélio. 4. Grupo em que os elementos têm maior afinidade eletrônica. Lembrando que você tem lá a família dos gases nobres está excluída. Então, como é que a afinidade vai crescer? Vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, seria o grupo 17 ou família 7A. Então, estamos falando a respeito dos halogênios. Ok? Agora aqui, elemento do segundo período com maior eletronegatividade. A eletronegatividade, quando você fala em relação a período, a eletronegatividade vai crescer como? Da esquerda para a direita, certo? Então, todos os elementos que estão deste lado, ou seja, estão à esquerda, terão menor eletronegatividade. E aí nós temos o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, que é o nosso amigo flúor. Ok? Metal alcalino de menor raio. Metal alcalino, ou seja, estou falando a respeito da família 1A ou grupo 1, ok? Então, analisando, nós percebemos que é o lítio. Número 7. Elemento com tendência em formar íons positivos. Os metais têm tendência de formar íons positivos? Ou são os não metais? Os metais têm a tendência de perder elétrons e formar cátions, então seria a letra A, ok?
Essa é a tendência deles. Número 8. Elementos que apresentam características intermediárias entre metais e não metais. Estamos falando dos semimetais. Número 9. Grupo que apresenta elementos de grande estabilidade e, consequentemente, elevada energia de ionização. Estamos falando a respeito de quem? Dos gases nobres, né? Ok? Eles são estáveis, né? Não tem necessidade de se ligar a outros elementos. Ok? 10. Grupo com tendência de perder elétrons e, consequentemente, baixo valor de energia de ionização. Olha só, se eles já têm tendência de perder, então não é necessário uma grande quantidade de energia para se retirar elétrons deles, né? É mais fácil retirar. E a gente já viu, né, que a energia de ionização, ela cresce como? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, quem está à esquerda tem maior facilidade em perder, ok? Então, tem baixo valor de energia de ionização. Então, estamos falando a respeito dos metais alcalinos, que estão à esquerda na tabela periódica. 11. Elemento químico que, apesar de não ser um metal, apresenta a mesma configuração eletrônica que a última camada dos metais alcalinos. Então, estamos falando de quem? Lembra que nós comentamos que o hidrogênio ele é um sem família na tabela periódica, né? Ele só está ali na família dos metais por conta da configuração eletrônica, mas ele não é um metal. Ok? Então, estamos falando a respeito do hidrogênio. Exercício 3. Diz assim: o raio atômico é uma propriedade periódica que exerce grande influência na reatividade dos átomos. Explique, em termos de carga nuclear efetiva, a variação apresentada pelo raio atômico para elementos localizados em um mesmo período da tabela periódica. Então, olha só. Quando nós temos elementos que estão localizados no mesmo período da tabela periódica, o que acontece? Quem está localizado à direita tem maior número atômico, ok? Quem está localizado à esquerda tem menor número atômico. Então, aquele que tem maior número atômico vai ter maior atração sobre os elétrons. Então, aqui diminui o tamanho do raio, ok? Então, aqui tem menor raio atômico. Onde você tem menor número atômico, você tem menor atração sobre os elétrons da eletrosfera. Portanto, aqui o que vai acontecer? Você tem maior raio atômico. Na letra B, o exercício pergunta o seguinte: considere os seguintes pares. Então, nós temos alumínio e o cátion dele, o oxigênio e o ânion dele. Indique para cada par a espécie que apresenta o maior raio. Justifique sua resposta. Olha só, o que aconteceu aqui com esse alumínio? Ele perdeu 3 elétrons. Ele perdeu 3 elétrons, então o que acontece? A carga nuclear dele efetiva é mais forte, porque ele tem maior quantidade de prótons do que de elétrons, então a atração vai ser maior. Logo, a gente pode concluir o seguinte, que no cátion, ok? O cátion, ele vai ter o raio menor do que o átomo. Então, o cátion Al mais 3 tem raio menor do que o alumínio, ok? Do que o átomo, tá? Agora aqui, em relação ao oxigênio e o ânion dele, o que acontece? Ele recebeu 2 elétrons. Esses 2 elétrons que foram recebidos, eles vão causar uma expansão na camada eletrônica, ok? Na camada de valência, por conta da repulsão entre os elétrons. Então, este daqui, ele apresenta o raio atômico maior
do que o oxigênio, ok? Tudo bem? Então, em relação ao cátion, o cátion apresenta raio menor que o átomo, e em relação ao ânion, o ânion apresenta o raio atômico maior do que o átomo. Exercício número 4. Vem falando a respeito da sacarose. Nós temos aí a fórmula química dela, que é C12H22O11. E ele pede para colocar em ordem crescente de eletronegatividade os elementos químicos que compõem essa molécula. E é para nós justificarmos essa informação. Então, nós temos aí, olha, se você observar, você tem carbono, hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, ele está localizado à esquerda do carbono, que está localizado à esquerda do oxigênio, ok? Então, seria carbono, ou melhor, hidrogênio, tem eletronegatividade menor do que carbono, que tem eletronegatividade menor do que o oxigênio, ok? Devido à posição, à localização deles na tabela periódica. Exercício 5 vem falando a respeito de alguns elementos químicos, como o rubídio e o césio, ok? E aí ele pergunta, a utilização desses elementos está ligada a quê? Né? Diz que eles são utilizados em célula fotoelétrica, ok? Dispositivo capaz de gerar uma corrente ou tensão elétrica, quando excitado por luz. E aí ele pergunta, né? A utilização desses elementos está ligado a qual fator? E aí fala, a letra A, pequenos raios atômicos. Se você for observar, o rubídio e o césio estão localizados abaixo na tabela, ou seja, eles têm grande raio, certo? Elevados potenciais de ionização? Não, como eles têm um raio muito grande, é muito fácil a retirada dos elétrons deles, você não precisa de tanta energia, certo? Então, eles não têm elevados potenciais de ionização, mas sim baixos. E, aliás, acabei de dar a resposta, né? Então, na letra E está escrito baixos potenciais de ionização. Então, nós temos aqui, ó. Letra E seria a resposta correta, certo? Exercício número 6. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Exercício número 6. Diz assim: elementos com as seguintes características combinam-se com metais formando compostos iônicos. A camada mais externa tem configuração NS2-NP5. NS2-NP5, opa, quer dizer que ele é um metal, ele é um elemento representativo, certo? Se é NS2-NP5, então está representando a última camada dele, certo? Ó, tá falando, a camada mais externa tem essa configuração. Então, se nós somarmos o 2 com 5, chegamos à conclusão de que é 7A, ok? Ou grupo 17, é só você colocar mais 10 aqui por conta do bloco D que está no meio. As energias de ionização são altas e possuem altas eletronegatividades. De qual família da tabela periódica ele está falando? 7A só podem ser os halogênios, ok? Então, seria a letra B aí. Muito bem, galerinha. Então, é isso. Até mais, então. Beijos.